Oi, na aula de hoje falaremos sobre o efeito estufa. Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia. Peço a você que você faça duas coisas por mim. Deixe seu joinha e se inscreva no canal, fechou? Vamos lá falar sobre o efeito estufa? Então, vamos lá. O primeiro assunto, né? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural que ele garante o aquecimento do nosso planeta. Se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta ele não teria o aquecimento e assim não teria vida no nosso planeta. O nosso planeta seria extremamente frio. Lembrando que o planeta Terra ele não tem aquecimento nem luz, né? O que traz o nosso calorzinho, o nosso brilho é o Sol. Então, graças ao Sol que nós temos aqui calor e luz também, que é possível enxergar a Terra pelo espaço. Então, por isso que o efeito estufa ele é fundamental para manter a vida no nosso planeta. E de onde que vem essa palavra, efeito estufa, né? Tipo uma estufa. O que é uma estufa? Coloquei dois exemplos, né? Estufa, que é esse local e essa casinha, tem outros formatos também, formada aí por vidros, né? Ou esqueci, por redes, né? Sei lá, por alguns materiais que eles seguram o calor dentro da estufa. Então, o raio solar, né, ele vai refletir, vai iluminar dentro da estufa vai gerar calor, e esse calor dentro da estufa ele não sai da estufa, ou sai pouquíssimo. E com isso, as plantas conseguem sobreviver, as plantas que precisam de determinada quantidade de calor conseguem sobreviver dentro da estufa. Do mesmo jeito, nós temos uma estufa de salgados, que você vê ali na lanchonete, perguntando assim, o que é aquele salgado? Aquele salgado é joelho ou é enrolado de presunto? Aquele salgado é um cachorro quente, um hot dog, enrolado de salsicha? Não sei como é que você coloca esses nomes aí onde você mora. Então, a estufa é esse aparelho, né, que guarda também o calor e com isso o salgado não deveria, né, ficar frio durante o dia. O carro, ele se transforma em uma estufa natural, tá? Por exemplo, o carro ele é fechado por vidros, né? Então, quando se fecha os vidros do carro e você fica lá exposto ao sol, o que acontece? Os raios solares, eles vão aquecer ali, vão entrar no carro. Na verdade, olha que curioso, né? Os raios infravermelhos, né, que são os raios que aquecem, eles não conseguem entrar no carro porque o vidro, assim como ele segura os raios infravermelhos dentro do carro, ele também deixa os raios infravermelhos fora do carro. Só que o que acontece? O carro, né, no ambiente quente, né, num dia quente, ele vai gerar os seus próprios raios infravermelhos dentro do carro. Então, os bancos, o teto, o painel, o volante, os tapetes, tudo isso dentro do carro vai gerar os raios infravermelhos, eles não vão conseguir sair pelas janelas, e com isso o carro fica super quente. É por isso que se você estaciona o carro lá meio-dia e um dia quente, quando você entra está muito quente dentro do carro. É uma estufa natural. Então aqui eu coloquei, né, mais ou menos o que acontece, né? E aí fica aí, ó, um exemplo, né? Fora tá fazendo ali 20 graus, aí dentro do carro lá, tá fazendo 50 graus. Então dentro do carro fica uma estufa, entendeu? Então o que é estufa? No caso do efeito estufa, o nosso planeta ele faz mais ou menos isso. E quem que faz o papel de vidro? São os gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são o vidro do nosso planeta. Eles seguram os raios infravermelhos, né, pelo menos a sua maioria, de saírem do nosso planeta. Por quê? O que acontece? O Sol, ele manda os seus raios ultravioletas, infravermelhos, e esses raios entram na superfície. Quando esses raios entram na superfície, o ar ele segura pouco desses raios, então esses raios eles vão ser refletidos na crosta terrestre. Na verdade, galera, quem aquece o nosso planeta, o nosso aquecimento, ele vem muito de baixo para cima, né? A crosta terrestre que segura calor e solta calor, né? Esse calor que a crosta terrestre vai soltar vai voltar em direção ao espaço, só que aí parte desses raios são retidos pela camada dos gases estufa, como você pode ver na imagem, né? Ó, parte dos raios que são refletidos pela crosta, a camada dos gases do efeito estufa segura. Outra parte até sai, mas parte desses gases, né, são retidos. E essa parte que é retida que é responsável por segurar esse calor no nosso planeta. O curioso é, essa parte que sai aqui, né, dos raios solares, a parte que sai é o que ilumina a Terra, né, que é o fenômeno chamado albedo, que é o fenômeno de iluminação da Terra, né, que você pode ver a Terra do espaço, porque ela não tem brilho próprio, né, o nosso brilho vem do Sol. Olha que romântico a relação entre Terra e Sol. Quem são os gases, então, do efeito estufa? Quem que forma esse vidro? Vou colocar alguns exemplos, tá? Não todos.
os mais famosinhos, os mais blogueirinhos. Primeiro, o dióxido de carbono, o CO2, né? Ele é um dos mais famosinhos, no caso, né? O dióxido de carbono, ele é produzido por queimadas, né? Ele é produzido pela queima de combustíveis fósseis, né? Eu coloquei alguns exemplos, né? O petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o xisto bituminoso. Então, o dióxido de carbono é um gás que a gente fala muito no nosso dia a dia porque ele está muito relacionado com o processo de industrialização, que vai gerar muita queima de combustíveis fósseis, né? Os automóveis vai gerar muita queima de combustíveis fósseis, né? O próprio consumismo que faz com que as pessoas consumam mais e mais materiais e aí vai produzir mais e mais produtos, isso tudo faz com que seja gerado muito CO2. Então, o CO2 é um dos principais gases do efeito estufa que são gerados pelo ser humano também, né? Ele também é gerado de forma natural. Farei um vídeo sobre o ciclo do carbono, você vai perceber isso, né? Por exemplo, em erupção vulcânica é gerado naturalmente o gás carbônico, né? Em outros locais também. Então, mas o ser humano produz muito CO2. Então, aqui nós já temos um problema, que é esse excesso de gás carbônico na atmosfera, principalmente relacionado a esses dois fenômenos, né? As queimadas e a queima de combustíveis fósseis em suas mais variadas instâncias. O gás metano também é um outro gás gerado pelo ser humano em grandes quantidades, né? O CH4. O gás metano ele é gerado por resíduos, né? O antigamente chamado de lixo. O lixo, quando entra em decomposição, né? Os resíduos, quando entra em decomposição, eles geram gás metano. Gás metano, lembrando que é um gás inflamável, tá? Então, ele também é usado até mesmo para gerar energia, que, por sua vez, quando é gerada essa energia, né, a chamada bioenergia, que é uma energia limpa, a energia limpa ela não é 100% limpa, né? Então, ela também gera um pouquinho de CO2 na sua produção. A digestão animal também gera gás metano, que, inclusive, o gás metano, dentro do fenômeno do aquecimento global, ele é polêmico. Por quê? Porque alguns animais, eles fazem a digestão e produzem muito gás metano, tipo o gado bovino, né? O gado bovino, quando eles estão mastigando e tudo mais, eles arrotam muito, né? E soltam pum também. Tanto é que o gás metano ele é tido como vilão por conta do pum da vaca, né? Como o nosso planeta consome muita carne bovina, tem muito gado bovino no nosso planeta. Então, essa quantidade enorme de gado bovino produz muito gás metano, né? Então, o pum da vaca seria exatamente desse processo de gestão animal. Só que, na verdade, né, a maior parte do gás metano que sai do gado bovino é através da frente aqui, ó, a porta de entrada e que é saída também, né? Ou são os arrotos. O pum, ele é em menor quantidade. Mas não se sinta, né, ofendido se tiver algum gado, algum boi, alguma vaca assistindo aí junto com o seu dono. Não, não. Nós, seres humanos, também produzimos gás metano, só que em menores quantidades, né? Absolutamente menores quantidades. O arroz inundado também gera bastante gás metano, né? Porque o arroz inundado ele forma tipo um pântano, né? Ele é uma área alagada, onde se planta arroz. Não é um pântano, tá? Mas ele gera ali uma área inundada que gera gás metano. A queima de biomassa, como eu falei agorinha, né? Na questão do gás metano, ele é usado para gerar energia. E aí, nesse processo também é gerado gás metano, né? Na atmosfera. A extração de combustíveis fósseis também gera gás metano. Então, o gás metano ele tem uma produção muito grande dentro da produção humana, né? Naturalmente, ele também é gerado, né? Naturalmente, nós produzimos resíduos. Não existe no nosso planeta não ter produção de resíduo, de lixo, né? Entre aspas. Tem um lixo natural que gera gás metano. Então, o gás metano ele é naturalmente gerado no nosso planeta, por exemplo. Temos o óxido nitroso, né, que se dá através de fertilizantes, que o nosso planeta ele tem uma grande produção agrícola, tá? Nós também temos os CFCs, que são os clorofluorcarbonetos, que também afetam, né, a camada de ozônio, né? Aqui no Brasil nós temos o Plano Nacional de Eliminação de CFCs, né, que eles eram muito encontrados em geladeiras, ares condicionados, em aerossóis, né, o desodorante de spray. Então, esses gases estão sendo substituídos, pelo menos no Brasil, né, os CFCs. A produção deles é menor do que já foi. E o aquecimento global, professor? O que é esse aquecimento global? O que é essa coisa que tanto falam? O aquecimento global, galera, é o seguinte: o ser humano produz muito gases de efeito estufa, como nós vimos, né? Principalmente ali o gás metano, né, o óxido nitroso também. Tem muito fertilizante no nosso planeta, tá? Muita utilização de fertilizante.
o CO2, né, o dióxido de carbono, o gás metano, né, o óxido nitroso, tudo isso é gerado em grandes quantidades. Então imagina, a camada dos gases de efeito estufa, ela segura calor suficiente para o nosso planeta ter vida. A partir do momento que o ser humano começa a produzir muito, muito e muito desses gases do efeito estufa, essa camada ficará mais potente. Mais potente, ela vai segurar mais calor. Segurando mais calor, o nosso planeta fica mais quente do que ele seria normalmente. Então daí tem o nome aquecimento global. O nosso planeta, como um todo, aquece mais. Professor, significa que em todo o planeta vai ficar mais quente? Não. O aquecimento global é o aquecimento geral, é uma média do aquecimento ao longo dos anos, tá? E o aquecimento global, ele gera um fenômeno chamado mudanças climáticas, e aí o clima nas mudanças climáticas ele fica mais extremo. Locais que chove, sei lá, X, vai chover 3x. Locais que não chovem em um mês, vai chover nesse mês. Locais que chove todo mês de janeiro, por exemplo, não vai chover o mês de janeiro. Locais que faz calor no verão, vai fazer muito mais calor no verão, entendeu? Então, o clima ele ficará extremo. Essas são as mudanças climáticas. Já fiz alguns vídeos sobre mudanças climáticas aqui no canal e continuarei fazendo porque é um tema muito sensível à nossa existência. Se não a existência das gerações que estão aqui na Terra, olha, fatalmente as próximas gerações elas sofrerão por conta das mudanças ambientais. Né? E assim, isso aí é a certeza, né? O muito provável é que as gerações que já estão na Terra sofram, certo? Principalmente os mais jovens. Então, as mudanças climáticas é importante sim discutir sobre elas, e é importante também por questões de Enem, vestibular, que isso aqui com certeza continuará sendo assunto, né, dessas provas. Então, como eu falei, né, a grande quantidade de gases de efeito estufa que o ser humano produz acaba potencializando essa camada, o que acaba aquecendo o nosso planeta. E, por sua vez, provoca as chamadas mudanças climáticas. Perceba aqui ó, a produção de CO2. Perceba que ela vai começar a aumentar aqui ó, do século XIX, né, para frente, que é quando o quê? Acontece o quê no século XIX? Isso mesmo, segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial ela vai potencializar o processo industrial, né? Ela traz várias consequências, o neocolonialismo, né, porque os países europeus vão explorar, vão tomar terras, vão escravizar, né, fazer uma escravização moderna, né, dos povos africanos e asiáticos. Enfim, e aí vai ter uma superprodução de mercadorias nessa nova fase do capitalismo ali a partir da segunda revolução, aí vem a terceira revolução, estamos na quarta revolução, e o consumo só vai aumentando, com o consumo só aumentando, a produção só vai aumentar, e com a produção só aumentando, há uma maior queima de combustíveis fósseis, gerando mais e mais CO2. Como você pode ver no gráfico, né, a produção de CO2 só cresce, tá? Nós temos aqui também o aumento da produção, né, dos gases do efeito, o gás metano, também é um gás do efeito estufa. Nós percebemos aqui ó, que há um aumento do gás metano, né, ao longo dos anos também. Olha só, aqui tem uma série de 85 até 2020. Então aqui ó, nos últimos anos há um aumento da produção de gás metano. Nós temos aqui né, a variação global da temperatura até 2021, né? E a gente percebe aqui, ó, perceba só, que a temperatura, ela, ao longo da história, né, em 2021 anos, ela sempre esteve ali numa variação abaixo, mas a partir aqui do século XX, século XXI, a temperatura só foi subindo e agora nós já estamos aqui num período de extrema temperatura, né? A temperatura do nosso planeta, ela já está chegando a índices que eram esperados para 2050 estão acontecendo em 2024. Então, nós estamos antecipando o caos global através do aquecimento global. Aqui nós temos, por exemplo, 2023 como o ano mais quente da história, e aí teve o dia mais quente da história, aí, ó, 17 de novembro de 2023, né, o nosso planeta esteve 2 graus acima aí do normal, do que seria esperado. Então, mais uma evidência aqui do aquecimento global. Nós temos aí, né, cidades que tiveram os dias mais quentes, né? Na Bolívia, dia 22 de agosto, fez ali 45 graus. Em Nova Assunção, no Paraguai, fez 41 graus. Ou seja, o ano de 2023 foi um ano histórico, né? De cidades do mundo inteiro tendo as suas maiores temperaturas da história. E aqui nós temos as consequências, né? 70% dos brasileiros já vivenciaram um clima extremo
Clima extremo, como a imagem mostra, né? São inundações, é a seca severa, né? São dias extremamente quentes, sim, as pessoas morrem de calor, tá, galera? Isso não é só uma hipérbole, pessoas morrem de calor. Então, a gente percebe que o clima extremo já atinge com força o nosso território brasileiro. Aqui nós temos, né, um outro extremo das mudanças climáticas, né? A pior onda de frio em 64 anos, né? Isso aqui é desse ano, tá? 2024. Não coloquei a data aqui, eu errei, mas é desse ano, 2024. Então a gente percebe que as mudanças, né, elas criam, como eu falei, os climas extremos, tanto de os dias mais quentes da história, como também dos dias mais frios da história. Ou seja, gera um desequilíbrio ambiental. Bom, resumindo, o efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta que promove a vida na Terra porque ele deixa o nosso planeta aquecido. Ele funciona como uma estufa. E quem faz as vezes de vidro são os gases do efeito estufa, que são vários, né? Entre eles tem o CO2, dióxido de carbono, tem o gás metano, temos o óxido nitroso, entre outros gases, né? A própria água também é um gás do efeito estufa. E aí, o que é o grande problema do efeito estufa? Se ele é natural, se ele promove vida na Terra? É que esses gases, quando eles são provocados, né, emitidos pelo ser humano em grandes quantidades, como está sendo ao longo de séculos já, desde a Revolução Industrial, essa camada de gases do efeito estufa, ela fica mais forte. E ficando mais forte, ela segura mais calor. Segurando mais calor, tem-se o chamado aquecimento global antrópico, porque ele é provocado pelo ser humano. Esse aquecimento global antrópico, ele gera as chamadas mudanças climáticas, que aí nós temos secas extremamente severas, nós temos dias extremamente frios, temos dias extremamente quentes, temos tempestades extremamente duradouras e com um grande volume de água. Enfim, nós temos o clima extremo, certo? Então, espero que eu tenha sido claro para você. E caso você tenha chegado até aqui, eu agradeço a companhia e me despeço aqui. Até a próxima.